Olá, gente, tudo bem? Então, agora o objetivo é fazer alguns vídeos para vocês abordando a integral tripla, a integral de funções sobre uma região no R3. Mas para isso é interessante a gente ter visão geométrica dos sólidos, então eu vou começar com um pouco de traçado de superfícies. Nós vamos ver algumas superfícies que vão ajudar a gente a estabelecer, a visualizar no R3 o sólido, então ajudar a gente a estabelecer os limites de integração. Então esse vídeo é só para traçado de superfície. Então está aqui traçado de superfície, a gente vai começar com o traçado de planos no R3, que são os casos mais simples de superfície. Então, para o traçado de planos, qualquer plano no R3, ele tem a equação geral da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Agora nós temos, já que estamos no R3, nós temos três variáveis. A, B e C não podem ser simultaneamente iguais a zero. Pelo menos um deles tem que ser diferente de zero, para isso representar um plano no R3. Então, o caso mais simples é quando nessa equação nós temos somente uma variável. Eu costumo dizer que se só temos uma variável presente na equação, nós temos duas variáveis livres. Vocês vão entender por que eu uso esse termo. Então vamos supor aqui que eu tenho um plano de equação z igual a 2. Então o plano de equação z igual a 2, para a gente visualizar isso no R3, o detalhe de visualizar no R3, que a gente vai precisar desenhar no plano algo que tem três dimensões. Essa é a dificuldade da gente visualizar as coisas no R3, de desenhar aqui no plano coisas que estão no R3. Então, para a gente representar isso no R3, eu vou considerar aqui eixo Z, vertical, eixo Y e o eixo X, que é saindo desse plano, o eixo X saindo desse plano. Para eu representar isso aqui, eu vou desenhar o eixo X assim. Entendo que esse eixo inclinado, esse eixo X inclinado, ele na verdade no R3 ele está saindo do plano da parede. Vocês podem se acostumar a visualizar essas superfícies pensando, por exemplo, na sala, olhando para uma das paredes da sala. O canto da sala é o eixo Y. Esse outro canto, essa outra aresta aqui da sala, da parede, é o eixo Z. E a aresta que está perpendicular ao plano da parede, que vocês estão visualizando, é o eixo X. Então, Z igual a 2, veja que nós temos duas variáveis livres. Significa que os valores de X e os valores de Y de qualquer ponto do R3 não vai definir se o ponto pertence a esse plano ou não. O que vai definir se um ponto pertence a esse plano é simplesmente o valor de Z. Se você tiver um ponto com a coordenada Z, a terceira coordenada, igual a 2, então esse ponto faz parte do plano. No R3 significa que ele é um plano horizontal, paralelo ao plano XY. Eu costumo desenhar ele dessa forma. O que é que isso significa? Que esse plano ele está paralelo ao plano XY. Se você está aí numa sala ou num quarto, esse plano XY é o piso onde você está apoiado. E esse plano ele é paralelo ao plano XY. Ele toca o eixo Z aqui na altura 2. É claro que esse plano ele não tem limites, ele é um plano, digamos assim, ele é infinito. Mas para desenhar, em algum momento eu tenho que cortar ele. Eu tenho que parar de desenhar ele em algum momento. Toda vez que eu tiver uma equação desse tipo, é assim que eu vou desenhar. E você já tem que entender esse desenho como um plano horizontal. Um plano paralelo ao plano XY. Se eu tiver y igual a uma constante,
por exemplo, y igual a 3. Agora, os pontos do plano, ou melhor, do R3, que pertencem a esse plano, tem que ter todos os valores de y iguais a 3. Na hora de desenhar esse plano no R3, ele vai ser um plano vertical. Ele vai ser um plano paralelo ao plano XZ. Ele tem todos os pontos, a segunda coordenada y iguais a 3. Ele vai cortar o eixo y aqui em 3. Eu costumo desenhar ele assim. Então, se você tem aqui eixo Z, eixo Y, eixo X saindo do quadro, né? O plano Y igual a 3. Se você tem esse eixo X saindo do quadro, Y igual a 3 vai ser um plano vertical ao eixo Y com essa distância 3. Z igual a constante está assim, Y igual a constante está assim no R3. Na hora de desenhar, a gente vai ter que desenhar dessa forma. Se eu tiver x igual a constante, parecido, né? A gente vai ter, digamos, x igual a 2. Eixo y, eixo z, eixo x. X igual a 2, agora o eixo x saindo do plano, né, da parede, do plano YZ, nós vamos ter x igual a 2, um plano vertical ao eixo x, agora dessa forma. Para desenhar aqui no R3, ele é um plano vertical ao eixo x. Ele está afastado da origem, ou melhor, do plano da parede, do plano do quadro. Ele está afastado 2 unidades. Então, continuando com nossos exemplos de plano, agora, os 3 primeiros exemplos, nós vimos a equação com 2 variáveis livres, ou seja, ou x ou y e o z, ou x e o z. Essas 2 variáveis livres significavam o seguinte, que os valores dela não definiriam se o ponto pertencia ou não ao plano. Agora vamos trabalhar com exemplos que nós temos somente uma variável livre. Por exemplo, o plano de equação y mais z igual a 2. Veja que na equação, a variável x, ela não interfere na equação. Significa que para um ponto pertencer ao plano, o valor de x não interessa. O que interessa são os valores de y e z do ponto. Qual é o efeito disso no plano, no gráfico, na visualização geométrica? Então, para você visualizar esse plano no R3, você vai estar no R3, de novo, eixo y, eixo z, eixo x. Mas primeiro, pense nessa equação no plano YZ. O plano YZ é um plano que tem todos os valores de x iguais a 0. A gente vai pensar nessa equação só no plano YZ, só para orientar o nosso raciocínio. E aí essa equação no plano passa a ser a equação de uma reta. A gente vai encontrar, na verdade, a interseção deste plano com o plano YZ. Essa é uma reta que passa no eixo Y, corta o eixo Y para y igual a 2, basta você zerar o valor de z. Você vai encontrar o valor de y aqui, a interseção da reta no eixo Y. Z igual a 0, y igual a 2. Mesma coisa para encontrar a interseção aqui no eixo Z. Se você fizer y igual a 0, z igual a 2. Está aqui. Logo, essa é uma reta.
corta o eixo Y em 2, o eixo Z também em 2. E agora a gente traz essa informação para cá, para o R3. Como é que vai ficar essa reta aqui no R3? Vamos pensar no plano YZ. De novo, essa reta corta em Y2, Z2. Essa reta, é claro que ela continua, ela se estende, mas para visualização eu só vou traçá-la nesse intervalo, né? Eixo Z corta em 2, eixo Y corta em 2, só esse pedaço da reta, só esse segmento de reta. E agora, a variável x é livre, chegou a hora da gente pensar na variável x. Ela é livre, significa que para qualquer valor de x, a reta é a mesma, ela só vai deslocar para todos os valores de x. O efeito no gráfico é você imaginar essa reta deslocando paralela ao eixo x. Então, se eu tenho aqui eixo y, eixo z, eixo x saindo do quadro, e essa reta de equação y mais z igual a 2 no plano yz, agora eu vou pegar, se eu estou imaginando esse eixo x saindo do quadro, eu vou pegar essa reta e deslocar paralela ao eixo x. O efeito que a gente vai ter no gráfico, né, o rastro deixado por essa reta, é que vai formar o meu plano de equação y mais z igual a 2. Vai ser um plano inclinado dessa forma. A reta y mais z igual a 2 deslocando paralela ao eixo x. A gente vai ter esse plano no R3. O chato é a gente desenhar esse plano aqui no R3. Mas a gente precisa, né? Então eu vou fazer justamente o que eu acabei de falar. Eu vou pegar essa reta e deslocar paralela ao eixo x, só que o eixo x a gente desenha inclinado dessa forma. Então aqui por esses pontos eu vou traçar paralelas ao eixo x e dar o corte. Está aqui o plano. É claro que esse plano continua. Essa parte aqui a gente não estaria visualizando, porque está atrás da parede. Desenhar contínuo mesmo. E esse plano ele se estende. Eu só dei esse corte para a gente visualizar. É essa reta deslocando paralelo ao eixo x. Claro, tanto para frente quanto para trás. É esse plano inclinado. Outro exemplo, se a gente tiver agora y como variável livre, se eu tiver z mais 2x igual a 2, por exemplo. Vamos visualizar no R3 como é que ficaria essa superfície. Então está aqui o plano XYZ. De novo, o mesmo pensamento. Vamos primeiro imaginar isso aqui no plano XZ, aí passa a ser a equação de uma reta. Veja que se você tem o eixo X saindo da parede, né? Saindo da parede, quando você olha para o plano do quadro, você vê o eixo Y, eixo Z. Mas se você olhar nessa direção, você vai ver o eixo X apontando para a sua esquerda. Então eu costumo desenhar assim, ó. Eixo X, eixo Z. É você agora imaginar esse eixo saindo do quadro. Você está nessa posição olhando para o plano XZ. X aponta para a esquerda, no sentido positivo. Então veja que no plano XZ, ele corta o eixo X em 1, 0 ao Z. Você vai encontrar x igual a 1. E corta o eixo Z em 2. Você vai zerar o x, vai encontrar z igual a 2. Então você vai ter essa reta, né? Corta o eixo x em 1, z em 2. Então agora voltando aqui para o R3,
nós temos x igual a 1, corta o eixo x em 1, e o eixo z corta lá em 2. Não estou preocupado aqui com a escala. O que nós estamos fazendo, na verdade, é esboço, né, de superfície. Só visualizando no R3. Então está aqui no plano XZ. Tome cuidado porque esse plano agora, esse eixo X está saindo do quadro, né? Então você imagina esse eixo inclinado aqui, ele saindo do quadro. Então aquela reta, ela continua. Eu só desenhei esse segmento. E agora o mesmo efeito do anterior. Eu vou deslocar isso paralelo ao eixo Y, que é a variável livre. Se o Y é a variável livre, eu vou pegar essa reta, deslocar paralelo ao eixo Y. Que a gente vai ter agora um plano nessa posição, né? Ele vai estar paralelo ao eixo Y. Você tem o eixo X saindo do quadro, uma reta nessa posição, deslocando paralelo ao eixo Y. Ele vai ficar assim. Esse plano tem essa posição. Na hora de desenhar, a gente vai pegar essa reta, deslocar paralelo ao eixo Y, e costumo desenhar dessa forma. Está aqui paralelo ao eixo Y, e aqui eu estou nos cortes do plano. Essa parte aqui a gente não visualiza. Esse é o plano, o esboço, né, do plano de equação z mais 2x igual a 2. Da mesma forma, a gente pensaria com a variável z livre. Você teria uma reta no plano xy deslocando paralelo ao eixo. Então vamos para mais um exemplo de plano no R3. Agora a equação completa. Então vamos considerar o plano de equação 2x mais y mais z igual a 2. Visualizar agora esse plano no R3. Muito bem. Como agora as três variáveis estão presentes, né? Uma forma, não é uma forma geral, mas atende a quase todos os casos de você visualizar esse plano no R3, é pensar justamente nas interseções com cada eixo. Então está aqui o R3. A gente vai pensar, né? Onde é que este plano corta cada eixo desse? Sempre que ele interceptar um eixo, né? O ponto desse eixo, digamos o eixo X, esse ponto tem o Y e o Z iguais a 0. Então, para você obter a interseção do plano com o eixo X, basta você zerar agora simultaneamente tanto o Y quanto o Z. Então veja que zerando o Y, zerando o Z, ficamos com 2x igual a 2, x igual a 1. O plano corta o eixo X em 1. Da mesma forma, o eixo Y, basta você zerar x e z. Daí você tem y igual a 2. E o eixo Z, zerando x e y, z também em 2. Ou seja, este é um plano que ele tem que estar numa posição de forma que ele corte o eixo X em 1, o eixo Y em 2, o eixo Z em 2. Pensando, né, no eixo X saindo do quadro, esse plano ele vai ter que cortar os três eixos simultaneamente. A parte visível, a parte que tem, né, x maior que 0, y maior que 0, z maior que 0 do plano, é o primeiro octante, chamamos de primeiro octante. A parte do plano contida no primeiro octante vai ser um triângulo. É esse triângulo definido por esses três segmentos. Essa é a parte do plano que a gente consegue visualizar. Se isso aqui fosse uma sala, né? Eixo X, a parede de frente e a parede lateral e o piso. A parte visível do plano vai ser esse triângulo. É claro que o plano ele se estende, né?
mas o corte que foi dado é esse, a parte visível do plano é esse triângulo. Então assim a gente encerra os exemplos de plano. Acompanhe no próximo vídeo outros exemplos de superfícies. Agora a gente vai sair das equações de primeiro grau. Vamos lá.